Olá pessoal, aqui é a Mariana e nós vamos dar sequência à nossa aula, iniciando hoje a aula 2, onde eu vou ensinar a fazer o ponto baixo, certo? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like, que você compartilhe esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos então à nomenclatura do fio, certo? Vocês lembram que o ponto corrente, ele era representado por uma bolinha ou oval, vou fazer de novo aqui pra gente manter tudo juntinho. Ou ele vem escrito assim, abreviado, esse é o ponto corrente, certo? Agora, nós vamos para o ponto baixo. O ponto baixo, ele é representado pelo símbolo do mais, tá? Ou então, ele também aparece como um X. E se a receita for escrita, ele vai estar representado pelo P, B, que significa ponto baixo, certo? Então, vamos lá para o que realmente interessa, que é fazer o nosso ponto baixo. Então, vou começar novamente com vocês aqui, a gente vai fazer o nosso nozinho inicial. E aí, aqui, a gente começa a contar, certo? Então, vamos lá, vamos fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fizemos nossas 20 correntinhas. Vamos supor que a gente não tivesse contado ou que a gente se distraiu e perdeu a conta. Como que eu conto a correntinha? Você percebe que ela é feita de 2 perninhas e o furinho no meio. 2 perninhas, certo? Então, o que que você vai fazer? Você sempre vai contar, pega ou a perninha de baixo ou a perninha de cima para contar. Eu gosto de contar sempre com a perninha de cima, então a gente vai lá. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Então, vamos começar o ponto baixo. O ponto baixo, eu não preciso subir nenhuma carreira para poder iniciá-lo, certo? Eu posso já manter assim. Aí, o que que eu faço? Na perninha de cima, eu introduzo a minha agulha, laço o fio e puxo. Fiquei com 2 perninhas na agulha. Laço o fio de novo, passo pelos 2. Vamos fazer mais uma vez? Passo no meio da minha correntinha, laço o meu fio, puxo. Fiquei com 2 perninhas. Laço de novo o fio e puxo. E assim a gente vai formando o nosso primeira carreira de ponto baixo. Introduzo a agulha no meio da correntinha, tá vendo? Porque a correntinha não pode ser muito apertada, precisa ter esse espaço para poder entrar a agulha. Laço a linha, puxo, laço novamente, tiro as 2 perninhas. E assim nós vamos fazendo até o final do nosso trabalho. Enfio no meio, puxo, fico com 2 perninhas, laço a linha, tiro as 2 da agulha. Ótimo, vamos pro próximo. Fico com 2 perninhas, laço e puxo. E assim nós fazemos até o fim. Ó, ele fica um ponto baixinho. E se você notar, ó, aqui é a composição do ponto, ó. Ele forma um V, tá vendo? Vzinho, um V. Esse é o nosso ponto baixo.
E aqui em cima a gente vai formando uma carreirinha de... como se fosse uma trancinha, como se fosse a correntinha de novo. Eu vou fazer até o final e já volto. Ó, aqui eu já cheguei quase no final, tá vendo? Faltam somente 2 pontos, então vamos lá. Introduz a agulha, puxa a linha. Fico com 2 perninhas, puxo as 2. E aqui o último ponto, introduzo a agulha, puxo, fico com 2 perninhas e puxo. Agora, pra gente continuar o nosso trabalho, a gente vai fazer uma correntinha e vira o trabalho, certo? Aí, agora, pra gente dar continuidade nesse ponto, a gente tem que pegar as 2 perninhas do ponto, tá vendo? Aqui é a parte de cima do nosso ponto, aqui é o nosso trabalho de lado. Então, eu introduzo a agulha nesse espaço, pego a minha linha, puxo e tiro as 2 perninhas. Vamos pro próximo ponto, ó, 2 cordinhas. A gente introduz o ponto no meio, a agulha no meio do ponto, puxa, tira as 2 cordinhas. Mais uma vez, 2 perninhas do ponto, introduzo a agulha, pego as 2, passo pelas 2, puxo a minha linha, tiro as 2 da agulha. E assim, nós seguimos até o final da carreira. Eu vou finalizar aqui e já retorno com vocês. Voltei aqui para poder fazer o penúltimo ponto com vocês. E agora, vamos fazer o último ponto, tá vendo? Que ele tá aqui, ó, 2 perninhas, a gente vai introduzir aqui um pouquinho mais difícil, mas é só prestar atenção, puxar, colocar a agulha no local certo e finalizar. Finalizamos a nossa segunda carreira. Sobe uma argolinha, uma correntinha e vamos dar continuidade. Eu vou fazer mais algumas carreiras e já retorno com vocês para mostrar o resultado desse ponto. Eu voltei para mostrar mais uma vez como que a gente encerra a carreira. Então, eu tô no penúltimo ponto, eu introduzo a agulha, pego as 2 perninhas. Isso. Aí, aqui no último ponto, ó, tá vendo que tem um espacinho aqui? Ah, desculpa, agora que eu vou centralizar. Aqui no último ponto, ó, as perninhas dele estão aqui, ó, 1, 2. A gente introduz a agulha aqui, faz a laçada e puxa. É importante a gente sempre se atentar ao final da carreira para que fique sempre retinho, tá? Vamos continuar. Sobe uma correntinha e segue o trabalho. Já volto. Então, é assim que fica, olha como fica lindo o ponto baixo. Ele é um ponto muito bonito, ele é um ponto que fica uma trama bem fechadinha. Ele é excelente para fazer roupas, para fazer bolsa, enfim, para usar a criatividade. Continue fazendo mais carreirinhas para você ir se adaptando ao movimento desse ponto. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até lá!